Muito obrigado. Eu agora quero que os irmãos... Eu quero apresentar aqui pastor Jefferson Magno da Costa, escritor, editor. Já li alguns livros seus. Eu já li alguns livros seus. Tem um livro que fala sobre heróis da fé, que não é o tradicional da CPAD, mas é um outro, que foi o senhor que escreveu. Eles andaram com Deus. Eu li esse livro todo. E a sua esposa, que é a ministrante desta tarde, pastora Damares de Lisboa. Vamos receber esse casal com uma calorosa salva de palmas. Ah, dá para ser mais forte, irmão, por favor. Muito bem. Eu quero pedir à pastora Damares para vir aqui. Pastor Jefferson vai fazer a oração pela senhora. Seu esposo vai orar pela senhora nesse momento. E a senhora está com a palavra. São agora, naquele relógio, 2h10. Pastor, por favor, pode orar. Vamos ficar de pé, irmão. A paz do Senhor, meus jovens e líderes de jovens. Vocês são vasos preciosos para Deus, e eu quero deixar para vocês Eclesiastes capítulo 12, que vocês leiam o texto e depois peguem algumas bíblias de estudo que nas notas de rodapé explicam a grandiosidade deste capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor Jesus, com a liberdade de filhos que somos, com a fé que temos em Ti, pedindo que Tu derrames sobre a Tua serva a Tua graça, as palavras necessárias, a eloquência, a unção, que nós ouçamos dela aquilo que é necessário para as nossas almas, aquilo que os nossos corações precisam guardar. Senhor, dá para ela direcionamento, concisão e precisão naquilo que ela vai nos entregar nesta tarde. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu sei que jovens têm os olhos melhores, é a melhor fase da vida. Seus olhos estão muito bons, então vocês vão ver que eu estou com um óculos de uma perna só. Se eu estivesse em um culto onde todo mundo fosse velhinha, talvez alguém não percebesse. Mas eu estou porque ontem eu fui em uma igreja e o meu óculos ficou pelo meio do caminho. Então este aqui é o substituto. Mas eu quero ler no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 16. Primeiro eu vou começar pelo 13, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Para quem está com a Bíblia do culto, é na página do Novo Testamento, 217. Página 217, Romanos 8, versículo 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O 16 diz o seguinte: é o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Eu vou repetir o 16. O mesmo Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No versículo tem duas palavras espírito, sendo que o primeiro está com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo de Deus. E eu quero também, não precisa abrir, mas eu abri aqui em Lucas, aliás, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, vou ler até o 18, que disse assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vou repetir o 17 e o 18. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Pode sentar, meus queridos. Eu quero agradecer ao pastor Giovanni a oportunidade de estar aqui esta noite, essa tarde. É muito bom poder estar neste evento, Escola de Líderes, e poder falar para vocês. Antes, eu gostaria de saber, eu já sei que alguém me conhece, além do pastor Giovanni e meu marido, quantos mais já me conhecem? Algumas pessoas já me ouviram, já estive na sua igreja, ou você já esteve aqui na sede quando eu dei o meu testemunho. Então você já sabe mais ou menos o que eu vou te contar. A maioria ainda não. Mas eu gostaria que você entendesse nesta tarde o que eu quero te contar. Eu quero te contar a história da minha vida. Mas eu gostaria que você entendesse a história da minha vida pela ótica daquele homem que escreveu o livro de Gálatas, Romanos, 1º, 2º Timóteo. Eu quero que você entenda a história da minha vida pela ótica de Paulo, o apóstolo Paulo. E olha que eu já tive problemas com o apóstolo Paulo. Você já brigou com alguém que não está presente? Eu já briguei com o apóstolo Paulo. Porque eu tenho 52 anos e lá atrás, quando eu era adolescente, eu cortava um pouquinho o meu cabelo e lá vinha o apóstolo Paulo cutucando o meu pastor, que era o meu pai, e me colocava em disciplina. Então eu tinha problemas com o apóstolo Paulo. Eu ficava, por que o apóstolo Paulo pega tanto no meu pé? Mas hoje o apóstolo Paulo é o meu companheiro dentro da Bíblia. Sabe por quê? Eu aprendi a conhecer o apóstolo Paulo. Eu entendi o que queria dizer o apóstolo Paulo. E eu queria que hoje passar para você como eu convivo com o apóstolo Paulo, o maior pregador da palavra de Deus depois de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, aquele homem que pegou o evangelho de Jesus Cristo e tirou dos muros de Jerusalém e levou para os gentios, para que hoje pudesse chegar a nós. Apóstolo Paulo tem sua vida contada no livro de Atos Apóstolos e em suas cartas, mas para entender um pouquinho a vida dele, precisamos ler Atos dos Apóstolos e também o livro de Gálatas, para entendermos tudo o que este homem passou, este que foi o maior pregador, o maior pastor, o maior discípulo. Para ser um grande pastor, precisa ser um grande discípulo. Não foi perfeito porque ninguém é perfeito, mas os seus próprios erros servem de exemplos para nós hoje. A Bíblia não esconde o defeito de ninguém, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, a Bíblia é clara, transparente, ela mostra as nossas fraquezas e as nossas forças, mostra muito mais nossas fraquezas, porque as nossas forças nós só temos de verdade quando nós colocamos a nossa vida nas mãos daquele que é a nossa força.
E o apóstolo Paulo era um homem que começou a sua vida como um arrogante homem religioso chamado Saulo. Saulo, um homem que nasceu em uma família que podia lhe dar a melhor educação e teve a melhor educação, cresceu e foi estudar aos pés de Gamaliel. Este homem religioso, não servo de Deus, mas religioso, queria proteger a sua religião e acreditava que precisava perseguir os seguidores daquele homem chamado o Cristo, porque ele entendia que este homem chamado o Cristo estava trazendo algo para destruir a religião dele. O apóstolo Paulo nasceu quando Jesus Cristo tinha 5 anos de idade. Cresceu aprendendo a religião judaica. E ele queria defender a religião judaica. Cresceu em estatura e cresceu em sabedoria religiosa. E quando este homem então cresce, vira adulto, depois que ele estuda, ele resolve proteger a sua religião. E para proteger sua religião, ele passa a perseguir o cristianismo. Este homem persegue todos os que estão no teu caminho, ou também aqueles que não estão, porque ele vai ao encontro dos seus perseguidos. E ele mata muitos cristãos. Ele esteve na morte de Estevão. Ele queria que o cristianismo fosse exterminado da face da terra logo no começo. Logo no início, quando os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém, sendo cheios de poder, apóstolo Paulo estava em outro lugar ali, já planejando como matar todos os cristãos. E por que e o que tem a ver o apóstolo Paulo comigo? O que eu quero lhe contar é que o apóstolo Paulo começou o contrário de mim. Ele começou a sua vida perseguindo os cristãos. Eu não comecei e nunca persegui os cristãos. Eu fui nascida, criada no Evangelho. Para quem não sabe, o meu nome é Damares Lisboa Costa. O meu marido vocês já conheceram. Sou filha de um pastor de Belo Horizonte, Assembleia de Deus de Belo Horizonte, ligado a Madureira pela convenção. E o meu pai, eu tenho 52 anos, o meu pai, na verdade eu tenho 51, quase 52, arredondo para 52. E quando eu nasci, meu pai já era pastor. Meu pai me criou para ser sua sucessora. Mesmo que naquela época a mulher pudesse pouca coisa ministerialmente, mas o meu pai me criou para ser a sua sucessora. Mas aos 6 anos de idade eu morri. Não, aos 6 meses de idade eu morri, e morri literalmente. Mas eu nasci em uma cidade tão pequenininha que tinham 2 ruas, uma para entrar, uma para sair. Então ali quando morre alguém, e olha que até hoje ela continua tão pequena quanto antes, continua tendo uma rua para entrar e outra para sair, lá no interior de Minas Gerais. E enquanto o meu corpo estava sobre a cama, sendo preparado ali o meu velório, sendo preparado os documentos para que eu fosse enterrada, o meu pai pegou o meu corpo, foi com minha mãe para o quarto, levantou o meu corpo, orou a Deus e pediu a Deus que me voltasse à vida. Sabe quando o segundo vira minutos, o minutos vira horas, as horas viram uma eternidade? Imagino que foi isto o que meu pai e minha mãe sentiu, porque após a oração eles baixaram o corpo e ficaram olhando. Enquanto eles olhavam para aquele corpo, ele estava duro, rígido. E quantos minutos levaram, não sei, mas para eles, uma eternidade. Olhando para aquele corpo, depois de vários minutos, o corpo começa então a se movimentar. E a vida é voltada para o meu corpo. E o meu pai me entrega para a obra de Deus.
Aos 6 anos, meu pai me pregou a salvação, que eu aceitei. Filho de crente não é crente. Se não aceitar Jesus, não adianta segurar no pé do pai ou da mãe, porque não vai subir. Precisamos pregar a salvação para os nossos filhos. Eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador aos 6 anos. Aos 7, eu falava em línguas estranhas. Aos 13, recebi um chamado missionário. Aos 14, passei pelas águas. E então, a partir daí, fui líder de crianças, adolescentes e jovens. Como líder de crianças, adolescentes e jovens, eu precisava me preparar, não tinha ali um curso de teologia próximo de mim, então meu pai comprava livros, fazia assinaturas de revistas e jornais, e tudo que eu pudesse ler, para que eu pudesse me instruir e ser líder daquelas crianças, daqueles adolescentes e daqueles jovens. E eu lia estes livros que eram colocados na estante da minha casa, lia as revistas, os jornais, e ia crescendo e ia trabalhando com esses 3 grupos. Aos 20 anos eu me casei. E aqui eu vejo que tem muito mais jovens do que pessoas adultas e casadas. Então eu quero falar para você, moça. Eu quero falar para você, rapaz. No meu tempo, existiam apenas 2 bodas, a de prata e a de ouro. Mas hoje eu sei que existem todas as bodas, todos os anos. Eu nem conheço todas, mas tem bodas de todos os tipos. E se você quer comemorar no seu casamento bodas, bodas e bodas, chegar a bodas de prata, chegar a bodas de ouro, eu vou lhe dizer uma coisa, não importa quem você está namorando, ele pode ser um pastor, ela pode ser uma missionária, não importa quem você está namorando, mas se você quer sucesso no teu casamento, fale mais com Deus do que com ele ou com ela. Isto é quem garante o sucesso do teu casamento. O teu falar com o teu Deus. Este sim conhece a tua vida, este sim conhece os teus pensamentos, este sim conhece o teu íntimo. E segundo Jeremias 29:11, quem me ouve sabe que eu sempre cito, este é o meu textuário, disse: bem sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Pensamentos de paz, pensamentos de paz, para te dar o fim que você espera. O teu Deus não quer algo difícil, o teu Deus não quer algo complicado, o teu Deus não quer te ver em um casamento tumultuado, mas Ele quer que você tenha o melhor casamento, o melhor desta terra na tua vida. E quando entendemos isto, nós entregamos a nossa vida completamente, não a uma pessoa, mas a um Deus que é todo poderoso, a um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, a este Deus que nós servimos. Aos 20 anos eu me casei. Casei às 9h40 da noite, de um sábado. Às 11 horas da manhã do domingo, eu estava arrependida. Não olhem para o meu marido, não é ele. Às 11h40 eu estava arrependida. Mas você conhece uma moça que se casa, e menos de 24 horas depois chega para o seu pai e fala: eu quero cancelar este casamento? Eu nunca vi. Eu não fiz isto. Eu continuei casada. 3 meses depois, aquele homem, até então, nunca, e em todo o tempo que esteve dentro da mesma casa que eu, ele nunca pagou uma conta de luz. Ele nunca comprou um pacote de arroz. Ele nunca sustentou a minha casa. Ele nunca fez nada de positivo para a minha família. Ele me tirou da igreja. Ele me impediu de ir para a igreja. Ele também me afastou da família para que eu não desse explicações para a minha família. E casada com ele, eu tive 2 filhos. Eu trabalhava, eu sustentava a minha casa. Quando minha filha caçula nasceu,
Ele trouxe uma mulher com o título de babá, para cuidar da minha filha, para que eu continuasse trabalhando fora. Mas aquela mulher de babá, ela não tinha nada. Eu era casada com ele, mas aquela era a mulher dele. E eu convivi, eu morei com esta mulher durante alguns anos da minha vida. A partir da entrada desta mulher em minha vida, a minha vida começou a ficar a minha vida passou a ficar frágil. Eu passei a ter todo tipo de doenças, tudo que chegava em mim pegava. Se era uma gripe, estava aqui. Se era dor na coluna, estava aqui. Dores nas pernas, estava aqui. Todo tipo de doença encontrava lugar em mim, porque eu estava frágil. Aquele homem me fez uma proposta para ir trabalhar em uma empresa que eu não queria. Ele então passou a me dar um tremendo desprezo. Esse desprezo se juntou a todas aquelas doenças que o meu corpo frágil ia recebendo. E então eu fui parar no chão e ter uma grande depressão. A única coisa que eu conseguia fazer na minha vida era cuidar dos meus 2 filhos, que eram muito pequenos, tinham 1 e 2 anos. Depois de 1 ano e meio em que esse homem não se dirigia a mim, não dirigia a palavra à minha vida, não conversava comigo, apenas morávamos na mesma casa e nada mais, eu passei a ficar pelo chão ali e queria sair daquela situação. Depois de 1 ano e meio desse desprezo, eu aceitei a trabalhar onde ele queria. Trabalhando onde ele queria, era uma casa de festas, um buffet que funciona à noite. E trabalhando ali, eu não tinha mais convivência com os meus filhos. Eu chegava, meus filhos estavam dormindo. Eu saía, meus filhos estavam dormindo. E aquela mulher cuidava dos meus filhos. Essa empresa em Belo Horizonte cresceu, foi para São Paulo. Em São Paulo, eu continuei trabalhando nesta empresa, mudei para lá também. E eu fui morar, neste período, no bairro Liberdade. Eu tinha que atravessar todos os dias a Praça Liberdade. O bairro Liberdade é conhecido como o bairro dos japoneses. Lá tudo é escrito em japonês. E morando ali no bairro Liberdade, todo dia atravessando a Praça Liberdade, eu ia para o trabalho. E agora, neste momento, você já está na minha vida. Então eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero primeiro que você continue na minha vida. Que você viaje comigo agora pela minha vida. Mas enquanto você viaja pela minha vida, eu quero que você pense na tua vida e você responda para você mesmo. Não estou falando para quem está do seu lado, na frente ou atrás, mas eu falo para você. Quanto vale tua vida? Você está livre, teus braços podem ser abertos para os 2 lados, porque está livre. Esta igreja tem muitas portas, e você sabe que de onde você está, você pode sair pela porta que você escolher e ir embora, porque você é livre. Você já pensou no valor desta liberdade? Você está livre porque o teu nome não está no Serasa, não está no SPC, não está em uma ficha criminal de algum fórum deste país. É por isso que você está livre. Você está livre porque recebeu ordem dos pais, permissão dos pais, aliás, para ir para onde bem entender. Para quem está casada, recebeu permissão do marido ou da esposa para sair para onde bem entender e voltar a hora que quiser. Isto faz de você uma pessoa livre? Eu morava em Belo Horizonte e lá tinha um centro espírita por bairro. Ao mudar para o Rio de Janeiro, eu descobri que aqui tem um centro espírita por rua. Às vezes mais de um, dependendo do tamanho da rua. E se você passar pelas esquinas sem tomar cuidado, você vai chutar algum despacho. Isto me mostrou que vidas de muita gente vale sangue de galinha preta numa encruzilhada. Outras sacrifícios de bodes, outras valem dinheiro, outras valem nome, vale família, vale patrimônio. A sua vida, você já pensou no valor que ela tem? Tua liberdade vale o quê? Quanto? Não responde agora não. Responde no final do meu testemunho. Trabalhando naquela casa, eu saí
para aqueles 15 minutos de cafezinho, fui para os fundos da casa. Ali, para quem conhece São Paulo é nublado, tem uma poluição, muitas nuvens, então à noite não se vê muitas estrelas, mas naquela noite a poluição acabou, o nublado acabou, a garoa parou, todas as nuvens foram embora e o céu de São Paulo estava limpo. A impressão que eu tenho é que Deus trouxe as estrelas de outras cidades para visitar São Paulo aquela noite, para me chamar a atenção, e diante de mim tinha um céu muito estrelado. Naquele dia eu fiz a oração que levo hoje para a eternidade. Eu falei: Senhor, não permita que Jesus volte e me encontre assim. Permita que eu entre em comunhão com o Senhor antes da volta de Jesus. Vocês têm comunhão com Deus hoje? Tua vida espiritual hoje te permite para que, se acontecer agora o arrebatamento, você suba? Você hoje está do lado daqueles cristãos que eram perseguidos por Paulo? Você está disposto a levar o cristianismo por onde você for? Você está disposto a permitir que na faculdade saibam que você é cristão? Você está disposto a permitir que a empresa onde você trabalha saibam que você é servo de Deus? Ou será que você está trabalhando em um lugar onde ninguém sabe de que igreja você é? Será que lá na escola onde você estuda, ninguém imagina que você seja um servo de Deus? Eu entrei para casa, fui trabalhar. Dias depois lá na Praça Liberdade, recebi um convite para trabalhar no escritório de uma joalheria. Trabalhando ali, naqueles três primeiros meses ali de experiência, meu patrão, que era um árabe, me fez um convite para viajar para um país árabe. Me explicou a cultura do árabe, me explicou o relacionamento do árabe com o ouro. Aqui no Brasil nós temos a liberdade de andarmos ao lado de namorados, noivos e maridos, mas lá na região árabe, a mulher anda sempre 2 passos atrás do seu marido. Ela não pode dar as mãos ao seu marido, ela não pode dirigir a palavra ao seu marido em público. E se aparecer qualquer parte do seu corpo, ela corre o risco de levar 30 chibatadas em praça pública. E esta mulher então precisa de alguma forma demonstrar o amor do seu marido, como todas nós mulheres gostamos de demonstrar. E a única forma da árabe demonstrar o amor ao seu marido ou do seu marido é usando joias. A árabe, ela não usa joias para exibir, mas ela usa joias para demonstrar que aquele homem que está a 2 passos à sua frente te ama. Então ela tem que colocar nas únicas partes que aparecem, que são os dedos. Se aparecer o pulso, ela apanha em praça pública. Então ela usa muitos anéis de ouros. Ela coloca ouro em sua roupa. Ela coloca ouro, o colar que nós colocamos no pescoço, ela coloca na sua cabeça sobre o véu, ou sobre aquela roupa preta que ela usa, a burca. Ela tem que mostrar ouro, porque ela tem que mostrar que ela é amada. Então você, moça e rapaz, irmã e irmão, que pode demonstrar amor para o seu namorado, sua noiva, sua esposa, dê graças a Deus pela liberdade que você tem neste país, pela condição de poder mostrar amor. Mostrar amor. O árabe sequer pode demonstrar amor. Conhecendo essa cultura, eu falei para o marido da proposta, que foi, conversou com o dono da empresa, e então decidiram, e eu ia viajar. Dia 21 de abril de 94, eu despedi da minha família, fui para o escritório. No escritório tinha uma mesa 3 vezes maiores que este púlpito, e ali em cima foi colocada uma mala, e eu queria pedir que colocasse a mala para mim. Esta mala. Dentro desta mala, aliás, na verdade, era uma cópia dessa mala. Esta mala
estava cheia de joias, aos meus olhos era ela, então é ela. Estava cheia de joias, muitas joias, ao lado dela todos os documentos que me permitiam passar por qualquer alfândega do mundo. Fechado esta mala, o patrão trancou e eu não percebi que a chave não veio para as minhas mãos. Com a mala trancada, fomos para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Tinha uma fila enorme de bagagens, para embarque de bagagens. O meu patrão entrou na fila e me mostrou uma loja de chocolates, porque quem me conhece bem de perto sabe que eu gosto. E ele me mostrou a loja de chocolates, disse para eu ir comprar chocolates, comprar revistas e ficar despreocupada, porque da parte burocrática ele cuidava. Aquela mala era dele. Por que eu ia desconfiar do dono da mala? A melhor pessoa para cuidar do que é seu não é você? Então ele era o dono, por que eu ia desconfiar dele? Eu deixei ele na fila e fui comprar os meus chocolates. Quando eu voltei, a mala já tinha sido embarcada. Eu embarquei. No dia 22, às 18 horas, desembarquei no aeroporto internacional de Istambul, na Turquia. Eu não falava turco, eu não falava inglês. Desci por uma escada, cheguei em um espaço aberto. De um lado estava a esteira, do outro estava o carrinho. E eu escutei a voz de um homem. Eu queria que colocasse para mim a foto que tem eu em pé e 2 homens sentados. Eu ouvi um forte sotaque de um homem me chamando. Era este homem de preto. Este homem de preto chamou pelo meu nome com forte sotaque de árabe. E ele estava junto com este homem sentado ao lado dele de bigode. Esses 2 homens me aguardavam no aeroporto. E este homem de terno preto me disse para ir, perguntou para mim pela bagagem. Peguei o meu carrinho, caminhei até a esteira e eu não peguei, mas eu mostrei a ele aquela mala. Ele pegou a mala, colocou no carrinho e me mostrou um caminho livre para fora do aeroporto. Mas eu percebi que do meu lado direito tinha uma alfândega e ali tinham filas enormes de pessoas que passavam pela alfândega. Em 1994, nada era informatizado, precisavam todos de passar com a maior lentidão e serem revistados manualmente. Então eu, sem pensar, peguei a minha bagagem e mesmo ouvindo deles ou entendendo deles que o meu caminho estava livre, que ninguém ia me barrar, que eu não precisava de alfândega, eu peguei minha bagagem e coloquei no balcão da alfândega mais próxima. O policial federal da alfândega, que não tinha a mínima intenção, que até agora talvez nem tivesse me visto neste momento, resolve então revistar a minha bagagem. Este homem de preto, ele é o diretor, ou era o diretor do aeroporto, daquele aeroporto, discutiu com este policial e então depois da discussão o policial ganhou. E quando ele ganhou essa discussão, pegou a mala, arrebentou o cadeado e puxou de dentro dela um pacote. Era um pacote com este mesmo formato. Mesmo tamanho, mesma espessura, mas não era uma Bíblia. Ele pegou da cintura um molho de chaves, arrebentou por cima aquele pacote. Estes 2 homens fugiram, eu fiquei sozinha, os policiais locais vieram e naquele momento eles me prenderam por tráfico internacional de drogas. Ser preso por tráfico de drogas aqui no Brasil, não sei se entre vocês tem advogados, se tiver vai saber que o preso por tráfico de drogas aqui no Brasil, ele vai levar mais ou menos uns 15 anos de cadeia. Mas as brechas da lei brasileira permite a este preso muitos atenuantes que vão diminuindo a sua pena e ele fica muito pouco tempo em uma cadeia. Mas lá nos países árabes, os países árabes são regidos por outra lei diferente da nossa. A lei do Islã, a lei da Sharia é aplicada. E a lei do Islã disse que quando a pessoa comete um crime, conforme for o seu crime, ele vai sendo mutilado. Ele vai perdendo dedos, ele vai perdendo o pulso, os pés, e conforme o seu crime. E se o seu crime for tráfico internacional, se for tráfico de drogas, ele pune com a vida. Então passaram a me dizer que eu me preocupasse com o meu hoje, porque o meu amanhã
já não existia mais. Era para que eu vivesse e lembrasse apenas do meu hoje, e que eu esquecesse uma terra chamada Brasil, que eu esquecesse minha família, que eu esquecesse meus filhos, porque para esta terra eu nunca mais voltaria. E um exemplo disto vocês devem conhecer. Quem se lembra de 2 brasileiros que foram presos na Indonésia? Esses homens passaram pelo mesmo processo que eu. Eles voltaram? Entrei no mesmo caminho que eles. Na Turquia, eu fui para a delegacia, passei 15 dias, onde eu conheci com muita força ódio, rancor, mágoa, amargura, todos os sentimentos ruins. Chegou o dia 2 de maio. Para quem é mais velho, você sabe onde você estava no dia 2 de maio de 94? Eu, 2 de maio de 94, estava diante da porta de um juiz, esperando para saber o que seria da minha vida dali para frente. Mas no dia 2 de maio eu chorava muito enquanto aguardava ser chamada pelo juiz. O cônsul do Brasil na Turquia me disse: menina, para de chorar, porque hoje eu não aguento mais tanto choro. Eu falei: por que não aguenta mais tanto choro? Eu, revoltada, disse: eu vou continuar chorando, porque não tem ninguém preocupado comigo. A única pessoa preocupada comigo sou eu mesma, então eu continuo chorando. Ele falou: Damares, o Brasil inteiro chora hoje, porque ontem lá em Imola morria o Ayrton Senna. Agora você se lembra onde você estava? 2 de maio de 94, eu estava diante do juiz, e diante do juiz eu ouvia o que seria da minha vida. Sem processo, recebi 30 anos de cadeia. E agora eu ia responder um processo para que eles decidissem se eu ia ter o privilégio de cumprir 30 anos de cadeia, ou se a minha vida teria um fim antes desses 30 anos. Se eu tivesse o privilégio de viver esses 30 anos, será que eu viveria realmente os 30? Ou será que eu teria que viver menos do que 30? Se eu conseguisse passar por 30 anos de cadeia, o que seria da minha vida após os 30 anos? Eles iriam me permitir viver após 30 anos de cadeia? Eu ia responder um processo para que eles tomassem esta decisão. Me levaram para um lugar chamado Bayram Paşa Tisaevi. Enquanto eu ia para Bayram Paşa Tisaevi e pensava na morte de Ayrton Senna, o Espírito Santo de Deus me fez entender que enquanto Ayrton Senna morria para ser enterrado, eu estava sendo enterrada para morrer. Eu fui parar em uma penitenciária que já foi considerada como o inferno na terra. Esta penitenciária, ela aparece no filme O Expresso da Meia-Noite. Quem já assistiu, tira aquele homem de lá e coloca esta mulher. Naquela penitenciária fui conviver com mais de 250 mulheres. Desde aquela que roubou um pãozinho para dar ao seu filho para comer, até aquela mulher que pegava mochilas cheias de bombas e levava para lugares bem cheios de pessoas, principalmente estrangeiros, e explodia e matava centenas de pessoas. Esses terrorismos que você vê por aí, que acontecem nos Estados Unidos, na Alemanha, em Londres, na França, aquilo tudo faz parte de um ritual islâmico. Você pode até ouvir um líder islâmico com uma voz calma, tentando transmitir paz, dizendo para você: não, o Islã não tem nada com isto, o Islã não aprova isto, o Islã é uma religião de paz. Mentira! Eu e o meu marido, desde a minha volta da Turquia, eu comecei a estudar o Islã. Eu e o meu marido estudamos o Islã, lemos tanto o Alcorão quanto a Bíblia. E nós sabemos, no livro do Alcorão, eles separam os capítulos por suratas, dão o nome de suratas. E a surata 9 do Alcorão, ela é uma surata sangrenta. Ela foi escrita no leito de morte de Mohammed. E todo cristão, em seu leito de morte, quando ele sabe que vai morrer, todo cristão, ele tenta se reconciliar, ele tenta liberar perdão, pedir perdão, reconciliar com Deus. Mas no Islã, na fase mais difícil da vida de Mohammed, em seu leito de morte, em vez dele pedir perdão ou liberar perdão, ele escreveu o capítulo mais sangrento de todo o Alcorão. Se você, jovem, quer ir para o paraíso, você precisa matar, matar, matar. Quanto mais pessoas matar, mais você vai ser abençoado no paraíso.
Você já percebeu, jovem, moça e rapaz, você já percebeu que a gente nunca vê no noticiário que uma senhora ou um senhor foi morto numa bomba? Quer dizer, carregou uma bomba e se tornou um homem ou uma mulher bomba, mas sempre um rapaz e uma moça. Sabe por quê? Porque diz o Alcorão que se você for morto e matar centenas de pessoas, quanto mais matar, melhor, você vai direto para o paraíso. E o jovem, ele vai ter 70 virgens, todos os dias virgens para você. E você, moça, se você tiver a coragem de colocar bombas em seu corpo e se jogar e matar muita gente, quanto maior o número de pessoas, melhor, você vai ter o privilégio de sentar ao lado do profeta de Mohammed, no profeta de Alá, Mohammed. O que eu não consigo entender é que como Mohammed tem o lado direito, com tantos lados direito, eu tenho um lado direito, mas ele diz ter lado direito para todas as moças que morrer por ele. E você já imaginou, jovem, 70 mulheres na tua cabeça falando todos os dias? Quem é jovem, quem já está casado, às vezes pensa, o meu marido pensa, minha mulher fala muito. Mas você já pensou 70 mulheres falando na tua cabeça? E 70 mulheres traz cada uma sogra? Então multiplica por 2. Aí os rapazes esquecem desse lado e vão lá e se jogam. Colocam bombas em si e se jogam de olho em 70 virgens que ele vai ter do outro lado no paraíso. Nem vai passar pelo juízo final. Por isso que eu digo que é sempre rapaz e nunca um senhor. Porque o senhor, ele começa a pensar, já pensou? Eu já tenho uma sogra, vou ter mais 70. A minha mulher já me dá muito trabalho com sapato, roupa e tudo que ela quer, cabelo. E eu ainda vou ter que cuidar de 70. Então um senhor e uma senhora pensando isso tudo, ele não vai. Mas o rapaz que ainda não teve a experiência de ter que cuidar de uma mulher, ele vai, porque os rapazes estão com seus hormônios à flor da pele, a moça está com seus hormônios à flor da pele, então eles vão, eles não pensam, eles agem. E por isso em todo ato de terrorismo, você pode olhar que ele foi feito por uma moça ou por um rapaz, nunca por um senhor ou uma senhora. Isto eu não aprendi só lendo o Alcorão, não. Isto eu aprendi com as próprias muçulmanas que estavam presas junto comigo. Mulheres de 21 anos, que até então haviam matado centenas de pessoas, mas não tinham ainda tido a coragem de colocar em si a bomba e morrer. Então elas haviam sido presas por terrorismo e ganhado prisão perpétua aos 21 anos. Morando naquele lugar, morando em uma cadeia, presa em uma cadeia, eu dava socos pelas paredes, me machucava toda. Ali um dia, desesperada, eu saí, depois que o cônsul falou que minha vida no Brasil estava na lama, eu saí para um lugar, um pátio mais ou menos do tamanho deste templo, e correndo ali, desesperada, eu colocava toda a força que eu tinha naquela corrida. Quando não aguentava mais correr, caí do lado esquerdo, e eu ia rolando até bater na outra parede e voltava batendo na outra parede, e aquele lugar era de chão, de terra. E um dia alguém colocou ali um cimento com água, cimento, água e terra vira pedregulho, e eu rolando com muita força de um lado para outro. Enquanto eu rolava, eu percebi que alguém caminhava. Eu rolava e alguém caminhava, sentia muito forte a presença de alguém. Olhando para os lados não tinha ninguém, mas a presença continuava. E essa presença passou a falar comigo: busca por Deus, busca por Deus, busca por Deus. Você não tem mais nada a perder, busca por Deus. Vocês se lembram daquele homem que perseguia o povo de Deus? Quando Deus quis falar com ele, o que Deus fez? Deus o jogou para fora de um cavalo e caiu no chão e ficou cego, para que ele não visse as coisas desse mundo, mas para que ele pudesse ter o seu pensamento ligado a Deus. Um homem chamado Saulo.
precisava de ter um conserto com Deus. Naquele momento, eu também precisava de um conserto com Deus. Naquele momento, ouvindo a voz de Deus, eu parei de rolar e falei: Senhor, não sou digna de falar o teu nome, eu cresci na tua presença, eu te servi, eu te conheço, mas hoje aqui eu não estou na tua presença, hoje aqui eu não te sigo, não sou digna de falar o teu nome. Igreja querida, se você já está ouvindo a voz do Espírito Santo, sim, você já está na presença dele, sim, você já pode falar com ele. E então, mas o coração duro queria um sinal. E eu queria que você entendesse uma coisa: se você já está ouvindo a voz de Deus, este é o principal sinal que você precisa. Ouvir a voz de Deus, nada mais importa. E tudo aquilo que disser que você não é digno, repreenda. Não é a tua cabeça, não são teus pensamentos, mas são setas malignas que dizem que você não é digno do amor de Deus. Porque não tem pecado que o sangue de Jesus não possa lavar na cruz do Calvário. Pedi um sinal a Deus. Alguns dias depois, eu estava diante de uma moça, pele clara, olhos claros. Eu nunca tinha visto aquela moça na minha frente. Ela disse: senta, Damares, que eu vim falar com você. E eu vim te trazer um recado de Deus. E o recado de Deus é: busca por Deus. Eu perguntei: mas quem é você e de onde você veio? Ela falou: eu sou de Berlim, na Alemanha. Aprendi português como missionária em Portugal. E há poucos dias, enquanto lia no jornal a sua história, o Espírito Santo fez com que eu fizesse minhas malas e viajasse de um continente a outro, de um país a outro, para falar com você o recado que Deus me deu. E o recado é simplesmente este: busca por Deus. E como essa moça chegou a mim, a Turquia, ao contrário do Brasil, tem muitas cadeias, e ela saiu da Alemanha disposta a passar semanas ou meses nessas cadeias atrás da Damares. E ela então pensou como encontrar. Ela foi então visitar uma alemã que estava presa, e quando ela perguntou a esta alemã para onde ela deveria ir para encontrar a Damares, esta alemã perguntou: você veio falar foi com a Damares? A Damares, a brasileira, ela está na cama de cima do meu beliche. Eu queria que você entendesse uma coisa: Bayram Paşa-Tizaive tem 6.000 presos. A Turquia tem muitas cadeias. A primeira porta que aquela missionária bateu podia ser do outro lado daquela cadeia, podia ser em outra cadeia, podia ser na cela do lado, mas aquela moça, ela encontrou uma moça que estava na minha cela. E o que a alemã falou para ela? A Damares está na cama de cima do meu beliche. Eu queria que você entendesse uma coisa agora: você aceitou Jesus Cristo. A partir da hora que você aceitou Jesus Cristo, você tem um ID na tua vida. Você não precisa ter um ID para a África, para o Japão ou para a China. Você tem um ID para a tua casa, você tem um ID para a tua família, você tem um ID para a tua rua, você tem um ID para a tua escola, para o teu trabalho, você tem um ID para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país. Só depois você vai para os confins da terra. Você tem um ID para a tua própria vida, porque você precisa cuidar de si mesmo para estar na presença de Deus. E quando você atende este ID, você precisa entender que o Deus que você serve é aquele que você canta. Eu sei que talvez, se eu perguntar, 99,9% de todos que estão aqui já cantaram: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém fechar. Ele trabalha de noite e de dia. É a favor de quem? É a favor da minha vida, é a favor da sua vida. Ele dá ordens aos seus anjos a favor de quem? É da tua vida, é da minha vida. Ele dá ordens para te guardar, para te proteger. E quando você atende o ID de Jesus Cristo, tenha certeza, você não vai ficar perdido, você não vai ficar embaraçado, você não vai ficar sem saber para onde ir.
você vai seguir o teu caminho, tendo a certeza de que lá onde você chegar, é exatamente lá que o Senhor te quer. É exatamente lá que você vai cumprir o teu ide. Aquela moça podia ter ficado perdida, batido em muitas portas. Na primeira que ela bateu, ela chegou na minha vida. Então ela me disse: busca por Deus. Eu pedi 1 hora de tempo e ainda falta 10. Então, ainda faltam 12. Então, eu, a partir daquele dia, passei a ter comunhão com Deus. Em uma cadeia, quando está tudo bem, você tem comunhão com Deus. Mas aquele processo de uma pena de morte, aquele processo de um fim de vida, vai fazendo com que tua comunhão com Deus vá se acabando. E a minha comunhão com Deus tinha altos e baixos. Chegou dezembro. Dezembro é aquele mês que as pessoas adoram o Rei Sol. Dezembro é aquele mês onde um tal de São Nicolau, que por coincidência veio da Turquia, toma conta como Papai Noel de todo o espaço que ele pode. Mas eu Damares, eu comemoro o Natal, porque independente de Jesus Cristo ter nascido fevereiro ou março ou abril, Jesus Cristo nasceu, e o dia que comemoramos o aniversário dele é 25 de dezembro. Eu comemoro o aniversário daquele que nasceu pela minha vida. Lá na Turquia, é um país 100% fechado ao Evangelho. Tem 99, naquela época era 99,9 ou mais do que isso de muçulmanos. Cristãos era 0,002%. 0,002% de crentes. Crentes, juntando a todas as denominações cristãs, entre elas algumas que para nós evangélicos não levam a Deus. Eu enfeitei a minha cela. Hoje foi me perguntado como eu achei enfeites para Natal num país onde não é muçulmano. Muitos desses enfeites eu fiz. Compraram papel e eu fiz os enfeites. E eu enfeitei 3 paredes da minha cela com enfeites para Natal. A começar pela manjedoura e terminar pela cruz, Monte do Calvário. Eu não podia dizer para aquelas mulheres: Jesus te ama. Mas eu podia dizer para aquelas mulheres: Jesus me ama. Então, mais de 250 mulheres começaram a passar todos os dias pela minha cela e olhavam aqueles enfeites, e olhando aqueles enfeites, e elas perguntavam: Jesus é o dono da mercearia? Jesus mora na esquina da tua casa? Jesus é um amigo teu? Jesus é um parente seu? Quem é este homem? Que importância tem ele para que você comemore tão distante o aniversário dele? Então eu fui contar a história de um homem chamado Jesus. Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura por amor a mim. Jesus Cristo precisou sair dessa manjedoura correndo para Nazaré por amor a mim. Ali ele cresceu como filho obediente. Aos 12 anos estava entre os doutores no templo. Por amor a mim ele cresceu obediente até os 30 anos. Aos 30 anos ele assume um ministério que, juntando todos os ministérios nosso, não dá o que ele fez. Este homem escolheu 12 homens para andar contigo. Não os melhores homens da terra, mas ele escolheu 12 homens que precisavam ser transformados para serem seus discípulos. Este homem transformou, livrou. Este homem ressuscitou, salvou, libertou. Este homem fez muitos milagres. Este homem foi para o monte. Lá no monte ele tinha 5.000 pessoas para ouvi-lo. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E se você fizer a conta, vai dar mais de 20.000 pessoas ouvindo o sermão do monte. Este homem tinha 500 pessoas que o seguiam. Tinham 70 que já estavam atendendo o ID, e tinham 12 que o seguiam. Desses 12, 3 eram do coração, 3 eram próximos, 1 do coração, e entre esses 12 também tinha um que o traía.
Eu contei essa história para esses homens, para essas mulheres. Mas apesar deste homem ter todo este ministério, este homem morre, se entrega à morte por amor de minha vida. Ele morre em uma vil morte de cruz entre dois ladrões. Entre dois ladrões ele se entrega e ali ele morre e aparentemente acabou tudo porque ele morreu. Mas 3 dias depois ele ressuscita. Então ele vai até os que não acreditavam em sua ressurreição e prova que está vivo, mostra que está vivo. Ele chama Pedro, que o havia negado, para vir até o mar da Galileia, reconciliar-se com ele, porque o cair como Pedro que negou Jesus Cristo, o cair pode ser do homem, mas o levantar, sempre o levantar pertence a Deus. Pedro veio, encontrou-se com Jesus, reconciliou-se com Jesus. Depois de um tempo de Jesus Cristo na terra, ele foi para o céu. Ao ir para o céu, deixa um consolador, que é este que agora está neste templo, através de nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Mas não acaba por aí, porque Jesus Cristo vai, e quando ele vai, ele disse que ele vai preparar lugar para que onde ele estiver, esteja você, esteja eu, estejamos nós também, por toda a eternidade. A nossa história não acaba aqui. Nós vamos morar eternamente com este homem chamado Jesus, que entregou sua vida por nossa causa. Esta foi a história que eu pude contar para aquelas mulheres. E então chega fevereiro, 2 de fevereiro, e se você fizer as contas do dia 2 de maio ao dia 2 de fevereiro, eu entrei em Baram Pacha Tizaive 2 de maio, 18 horas, 2 de fevereiro, 18 horas, exatamente 9 meses. 9 meses, não preciso falar o tempo de quê? Se eu havia sido enterrada para morrer, 9 meses depois, eu nasço de novo em Cristo Jesus. Nascer em Cristo Jesus não tem cadeia que te prende. Você pode estar dentro da cadeia sim, mas você está livre. Eu ganhei liberdade 9 meses depois. Eu fui morar em um apartamento em Ankara, apartamento que a embaixada brasileira havia colocado à minha disposição. Neste apartamento eu não era mais presa pelas grades, pelas paredes, mas eu era presa pelo meu rancor, minha mágoa, todos os meus sentimentos ruins. E eu ficava semanas e semanas apenas dormindo. Cheguei a fazer uma carta de despedida, porque eu não acreditava que sairia dali com vida. 7 de setembro me convidaram para ir para a embaixada. Na embaixada, mais ou menos 50 pessoas estavam ali para comemorar o dia. Eu queria esquecer desse dia, porque era o aniversário da minha mãe. Mas uma baiana chegou perto de mim e me perguntou com um forte sotaque de baiana: menina, você ainda está aqui? Ainda não voltou para o Brasil? Eu vou te ensinar uma coisinha, que você vai voltar para o Brasil assim. Fez esse gesto com as mãos e eu pensei: meu Deus, minha vida está tão difícil e agora vem essa baiana para me ensinar macumba. Não procurei por ela. Dias depois ela me procurou e falou: você pensou que eu ia te ensinar macumba, né? Eu vou te ensinar como orar e o impossível acontecer. Eu vou te ensinar como orar, não para homens ver, mas rasgar o teu coração até alcançar o coração de Deus no trono da graça. Juntas fomos orar. Orávamos todos os dias, ela na casa dela e eu na minha. O que separam as pessoas não é a distância, o que separam as pessoas é o coração. Ela na casa e eu na minha. Orávamos juntas todos os dias. E todos os dias orando, eu não sentia nada, até que um certo momento, um certo dia, eu saí do meu quarto, fui direto para a oração. Eu reclamei primeiro com ela, que eu orava e nada acontecia. Ela me pediu então para mudar a minha oração e começar a orar como Jó em 42:10, que disse que Jó esqueceu dos seus próprios problemas e foi orar para os seus amigos. Eu tinha que fazer uma coisa diferente, eu tinha que orar para os meus inimigos. Eu comecei a ajoelhar
orar todos os dias e liberar perdão e pedir perdão. Eu abençoava, liberava perdão e pedia perdão, porque todos nós somos falhos. Quem pensar que não precisa liberar perdão, já está pecando. Quem pensar que não precisa pedir perdão, já está pecando. Nós precisamos perdoar, assim como nós precisamos ser perdoados. E depois de um tempo orando, pedindo e liberando perdão, um dia eu levanto do meu quarto e vou para o meu joelho, levanto desta oração depois de abençoar e pedir perdão, e então eu olho dentro de mim, onde está a minha maior companhia? Todos aqueles sentimentos ruins, fui atrás de um por um, eles não existiam mais. No lugar deles eu encontrei um templo limpo, um templo que agora era habitado pelo Espírito Santo de Deus. E quando vi o templo habitado pelo Espírito Santo de Deus, em plena comunhão com o Pai, eu abri a janela da minha casa, vi Ankara lá embaixo e entendi o meu chamado missionário. Meu chamado missionário era para Turquia. O meu chamado missionário era para aquele povo que são hoje 80 milhões de pessoas condenadas ao fogo do inferno. E aí talvez você pergunta, o que é que você faz no Brasil se o teu chamado está na Turquia? O meu chamado é para a Turquia, não na Turquia. O meu chamado é estar aqui hoje pedindo a você, seja de onde for, quando lembrar-se de mim, por favor, eu te peço, ore pela Turquia. Ore pela Turquia, ore pela Turquia. Quando entendi isto, fui para o Supremo Tribunal Federal de um dos países mais difíceis do mundo. E diante da corte, o juiz me pôs de pé, eu fiquei de pé. Estava ali Glória Maria da Rede Globo. A Rede Globo fez a maior cobertura deste processo. E tinham muitas outras imprensas ali. Imprensas do mundo inteiro me acompanhavam. E estavam ali então esperando para saber qual seria meu último dia de sentença, meu último dia de vida. E enquanto esperávamos para saber meu último dia de vida, o juiz abriu a boca e ele me absolveu para a honra e glória do nome de Jesus, cumprindo em minha vida João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, quem é que pode contra a tua vida? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu voltei para o Brasil, meu pai que estava doente, mais vivo do que nunca, me esperava em Confins. Fui para casa, encontrei minha família, encontrei meus filhos que pensavam que eu estava morta, e os meus filhos achando que eu estava morta, teve uma grande dificuldade de aproximar-se de mim. Fui para minha casa, na minha casa uma outra mulher estava lá sendo dona da minha casa, já grávida. Morei com ela de dezembro a abril. Em abril eu pedi a ela, em abril o neném ia nascer, pedi a ela que fosse ir embora. Ela foi embora com aquele homem. Eu criei meus filhos no caminho, na verdade e na vida. Eu queria que mostrasse agora a foto de um casal com 3 crianças. O meu filho foi ordenado pastor no mês de fevereiro lá em Bruxelas. E este é o meu filho, ordenado pastor em fevereiro passado lá em Bruxelas. Estes são meus 3 netos e a minha nora com ele. Mostra a minha filha, por favor. E a minha filha também se casou com um português. Esta é minha filha, mora lá em Bruxelas, perto do irmão dela. E este rapaz, meu genro, também é um grande servo de Deus, pianista, seminarista, e eles também servem a Deus em Bruxelas. Esta é a minha família, que hoje dou glórias a Deus por ela. E então, quando eu vi que meus filhos estavam se casando, ali é a apresentação da minha neta mais nova. A minha filha apresentava minha neta mais nova, ao lado do meu filho, minha nora, meu genro e todos os meus netos. Então, quando eu vi que toda a minha família estava indo embora, eu ia ficar sozinha. Eu pedi a Deus mais uma chance. A palavra de Deus em muitos lugares disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. O Senhor conhece o teu problema, mas o Senhor espera que você abra a boca e peça. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscais e achareis. Ele conhece o teu caminhar, Ele conhece a tua luta, mas Ele espera ouvir de você: Senhor, me abençoa. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isto. O que você quer? Você está com medo de pedir? Peça, porque você tem um Deus que tudo pode, inclusive te dar o que você deseja em teu coração. E eu pedi a Deus mais uma chance.
para não ficar mais sozinha. E quando pedi a Deus para não ficar mais sozinha, aquela pessoa que eu li todos os seus livros lá na minha adolescência, que escrevia jornais e revistas, eu não o conhecia, eu nunca o tinha visto, mas o Senhor me permitiu que eu casasse com ele. É o meu marido Jefferson Magno Costa. Igreja, o que você precisa pedir e o teu Deus não pode te dar? E eu termino agora só perguntando para você, meu querido e minha querida, que valor tem a sua vida? Qual o valor da tua liberdade? Minha vida e minha liberdade está em João 8, 36 e 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque tua vida, assim como a minha vida, ela vale. A sua liberdade, assim como a minha, vale o sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, para que você seja livre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos se percebem abençoados por essa ministração? Digam amém. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Nada. Sabe aquela canção do Recebe a Cura? Se tentaram roubar os teus sonhos, vamos fazer essa canção. Eu quero pedir aqui, eu estou vendo a missionária Eliene, que é líder geral do departamento infantil dessa igreja, do Campo de Madureira. Eu quero convidar a missionária para vir passar as mãos da palestrante, a lembrança dessa liderança. Pode vir aqui, irmã, por favor. E eu vou dizer para a senhora a mesma coisa que eu disse para o pastor Márcio da Hora, líder geral de jovens, que esteve aqui de manhã. A sua presença como líder nesse evento não apenas nos honra, mas me dá muita segurança. Pode contar comigo em outubro, departamento infantil, eu estou lá, se Deus quiser. Por favor, pegue das mãos do Aldo. Vou convidar de novo a pastora. Pega aqui. Pode passar para ela. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus na vida da pastora Damares. Cantemos. Fique de pé. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração, cante. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aleluia. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Irmãos, eu havia combinado com a pastora Damares. Eu pedi a ela para ela orar pelo povo no final. Talvez preocupada com o horário, ela não conduziu a oração. Mas o Espírito do Senhor me incomoda. Ela precisa orar por nós. E aí vai ser uma oração específica. Não vai ser pelo povo todo. Vai ser por pessoas que virão à frente. Eu vou dizer quais são as pessoas que devem vir à frente. Ela ministrou sobre uma tentativa de ruptura de um sonho. O primeiro marido frustrou as expectativas dela. E Jeová entrou na história para consertar, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Deus não perde o controle da situação. Então, por quem é que a missionária Damares vai orar agora? Por pessoas que em algum momento se sentiram frustradas pela atitude de outras. Não foi nem alguma coisa que você fez, foi alguma coisa que fizeram com você. Fizeram de má fé, fizeram intencionalmente, sabiam o que estavam fazendo. Você gerou expectativas no coração de pessoas que não supriram. Foi lesado ou lesionado por alguém. A questão é que tem pessoas que não conseguem liberar perdão, não conseguem tirar isso do coração, e aí a história de vida não continua. Nesse momento, Jesus está te chamando para não apenas liberar perdão no coração, mas para sarar a tua alma. Seja qual for a situação, a dela foi de ordem conjugal, matrimonial. A tua decepção pode ser tanto nessa área quanto em qualquer outra área da vida, incluindo a financeira. Se você se sentiu prejudicado por um patrão, por exemplo, e não consegue perdoar, ainda tem no coração um peso, uma dor, seja lá qual for a situação, essa tarde é uma tarde de cura. Quantos creem nisso, digam amém. Eu quero convidar você, se tiver só uma pessoa, nós oraremos só por uma pessoa, mas todos quantos estiverem, saiam do seu lugar, venham aqui agora. Você não vai se ajoelhar diante de mim, não, é diante da pessoa de Jesus. Essa é uma tarde de cura. E há uma autoridade moral e espiritual sobre a serva do Senhor que vai fazer essa oração. Ela passou por uma experiência terrível, sabe exatamente que é uma dor na alma. Mas essa tarde Jesus está curando líderes para que possam curar com muito mais propriedade os seus adolescentes. Não há decepção que seja mais forte ou maior do que a soberania e a presciência de Deus. Ele já sabia o que ia acontecer. Descansa o teu coração, recebe a cura em nome de Jesus. Eu só vou te contar que você se lembra que chegou na minha casa, eu cheguei na minha casa, tinha outra sendo dona da minha casa, sendo a esposa daquele homem, esperando o meu atestado de óbito para tomar conta de tudo que era meu, e já estava tomando. Aí você deve pensar, o ciclo volta. O ciclo não volta quando você está em plena comunhão com Deus. Aquela mulher, ela foi embora e depois ela foi para Belo Horizonte. Hoje ela é casada, ela foi para Pará de Minas, separou daquele homem, com medo de viver de tudo que eu vivi. E na casa dos seus pais ela casou com um pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Hoje ela é líder da CIB na cidade dela. E ano passado, dia 23, 24 e 25 de maio, ela fez a festa da CIB. No dia 24, eu preguei na festa da CIB que ela fez. Eu preguei ao lado dela, contei o testemunho que contei aqui hoje. O ciclo da mágoa, do rancor, só volta em quem der brecha. Em janeiro deste ano, aquela menina,
aquela mulher veio passar as férias no Rio de Janeiro em minha casa, e na primeira CIB desse ano, ela esteve aqui na CIB. Então, igreja, quando Deus te permite perdoar, Ele te limpa de forma que, mesmo que o diabo venha tentar trazer você de volta, ele não tem mais acesso ao teu coração, porque o Espírito Santo de Deus entra em tua vida e vai blindar você agora com a força do Espírito Santo, e aquela pessoa que te magoou nunca mais terá poder sobre a sua vida de te magoar, de te machucar. Fecha teus olhos agora, busque aquela pessoa, fale: Deus, eu quero liberar perdão. Liberar perdão dói, liberar perdão é difícil, mas é necessário. É bom orar por aquele que nos ama, mas é muito difícil orar por aquele que quer nos destruir. Agora você vai fazer a oração mais difícil da tua vida, mas é a oração que liberta, é a oração que abre porta, é a oração que te permite viver em graça, viver em amor, porque é a oração que te permite abrir a tua vida para viver uma nova história abençoada por Deus. Grande Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento eu te busco como médico dos médicos, senhores dos senhores. Eu te peço agora, visita cada coração, Pai, visita cada coração, visita cada vida. Eu não conheço, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a alma, o Senhor conhece o pensamento, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece esta vida, o Senhor sabe o que precisa, o Senhor sabe em que área precisa de liberar perdão, o Senhor sabe onde está a ferida. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Deus, leva para a cruz do Calvário essa ferida, leva para a cruz do Calvário esta ferida, leva para a cruz do Calvário esta mágoa, leva para a cruz do Calvário este rancor, leva para a cruz do Calvário tudo aquilo que não pertence a ti. Tira agora, Deus, tira agora, opera nessa vida, opera nessa alma, como fizestes comigo, Pai. Opera, libera o perdão, em nome de Jesus Cristo. Pai, coloque na cruz do Calvário agora todas essas dores, coloque na cruz do Calvário agora todas essas lágrimas, coloque na cruz do Calvário agora todo este pedido de perdão. Lava o coração, lava a alma, lava este corpo, este pensamento, esta lembrança, a lembrança, Senhor, que trouxe mágoa, a lembrança que causa dor, a lembrança que machuca, a lembrança que machuca, Pai. Agora tira essa lembrança que machuca, tira essa dor da alma, Deus, no nome santo de Jesus Cristo, no nome santo de Jesus Cristo. Toca, Deus, em nome de Jesus. Toca, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca, médico dos médicos. Toca, liberando perdão. Toca, liberando perdão. Toca, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus santo e de amor, que o amor do Senhor seja derramado no lugar dessa dor, que o amor de Cristo seja derramado no lugar desta mágoa, que o amor de Cristo seja derramado no lugar dessa dor que essa alma sente, que o amor de Jesus Cristo possa lavar e livrar deste peso. Livra deste peso, Pai, livra deste peso que machuca, livra deste peso que dói, em nome de Jesus Cristo. Que cada uma dessas vidas seja libertas agora, Pai, em nome de Jesus. Libertas da dor, libertas da lembrança ruim, em nome de Jesus Cristo. Que ao lembrarem não sintam mais dores, mas que ao lembrarem possam entender que toda essa dor já foi colocada na cruz do Calvário, e que o Senhor Jesus Cristo já lavou e purificou, o Senhor Jesus Cristo já permitiu o perdão, e aquela pessoa que machucou, agora, Pai, a abençoe onde ela estiver, para que ela, abençoada por Ti, possa reconhecer
reconhecer o seu erro, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Visita aquela pessoa que machucou, visita aquela pessoa que machucou. Faça, Senhor, com que ela possa entender a dor que ela causou e que ela possa se arrepender. Deus, que nessa tarde perdão seja pedido e perdão seja liberado no nome de Jesus. Por mais difícil que for, nós te pedimos, Pai, porque nós sabemos quem é o Deus que nós conhecemos, quem é o Deus em quem cremos, quem é o Deus em quem nós servimos, e colocamos em suas vidas, em suas mãos, estas vidas, em nome de Jesus, para que através dessas vidas seu nome seja honrado, exaltado. Aleluias, 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 aleluias. Unção de conquista. Deus te abençoe. Volte sarado para o seu lugar. Deus te abençoe. Recebe a Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Graças a Deus. Quantos creem no mover do Senhor nessa tarde, digam amém. Quantos creem que Ele responde orações, digam amém. Quantos creem que Ele sara feridas, digam amém. Muito obrigado, pastora. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe o casal em nome de Jesus.